Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com muita alegria, hoje nós faremos o quarto dia da nossa preparação para a consagração a São José. Vamos tomar a segunda petição da ladainha, que diz: Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Nós estamos nos voltando para Jesus e pedindo a piedade dele sobre nós. Jesus é o centro da nossa fé, né? Nós somos cristãos porque acreditamos que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, se fez homem, nasceu, deixou um ensinamento, ele sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus é o centro da nossa fé. E a consagração a São José, ela tem por objetivo aumentar a nossa intimidade com Jesus. Porque assim como a devoção a Nossa Senhora, ela existe não para colocar Nossa Senhora no centro da nossa fé, mas para que Nossa Senhora, como boa mãe, nos conduza para que a gente coloque Jesus no centro de tudo, para que a gente ame Jesus acima de tudo. É essa a dinâmica da consagração a Nossa Senhora. Não é colocar Nossa Senhora no centro, mas nos agarrarmos firmemente nas mãos de Nossa Senhora para que ela nos conduza a um amor cada vez maior a Jesus. Da mesma maneira, funciona com a consagração a São José. São José, ele ama Jesus acima de tudo. São José não é egoísta. Ele ama muito Jesus. Jesus é aquele a quem ele mais ama. Então, nos consagrar a São José é um caminho para que São José nos leve à intimidade com Jesus. Não é por acaso que nas imagens de São José ele aparece segurando o menino Jesus nos seus braços. São José tem um amor imenso por Jesus. São José nunca permitiria que a gente fosse devoto dele se não fosse para que essa devoção nos levasse para mais perto de Jesus. A consagração a São José, ela tem em vista o aumento da nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que é Ele, Jesus, o nosso Salvador. E no livro da consagração a São José traz uma meditação para esse dia que se chama Os Privilégios da Devoção a São José. Começa com uma citação de São José Maria Escrivá. Tens de amar muito a São José, amá-lo com toda a tua alma, porque é a pessoa que, com Jesus, mais amou Santa Maria e quem mais privou com Deus, quem mais o amou depois de nossa mãe. Ele merece o teu carinho e a ti convém-te buscar o seu convívio, porque é mestre de vida interior e pode muito diante de nosso Senhor e diante da Mãe de Deus. São José é mestre da vida interior e pode muito diante de nosso Senhor e diante de Nossa Senhora. Então, a devoção a São José, ela faz com que a gente cresça na intimidade com Jesus. O livro também traz um testemunho de uma religiosa
que hoje é beata, Beata Maria Teresa de São José. Ela cresceu com o nome de Ana Maria e ela cresceu no seio de uma família protestante. Quando jovenzinha, ela teve contato com a fé católica e ela quis se tornar católica, mas o pai era luterano e o pai disse que não aceitaria que ela se tornasse católica. Para ela se tornar católica, era necessário ela sair de casa. E ela fez isso, procurou um lugarzinho para ela morar, trabalhar. E ainda um pouco antes dela entrar na igreja católica, um dia seu pai foi visitá-la e encontrou um livro, um devocionário com orações a São José e começou a zombar de São José. Naquele momento, ela disse, por causa daquela zombação que doeu tanto no coração dela, ela percebeu a necessidade de ela ser devota de São José e de reparar por todas aquelas pessoas que não conhecem São José, que não amam, que até zombam da figura de São José. E assim ela fez. Quando ela se tornou católica, ela perdeu o emprego porque seus patrões eram luteranos, ela foi difamada, não conseguiu emprego, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, acabou sendo colocada para fora da casa, sendo despejada. Mas em meio a todas essas dificuldades, ela não perdeu a fé, não perdeu a confiança em Deus. E uma virtude tão grande só foi possível por causa da sua devoção a São José. Anos depois, ela se tornou religiosa, fundou uma congregação muito conhecida depois pela propagação à devoção a São José. O livro traz ainda uma citação de uma obra chamada Mística Cidade de Deus, em que nos fala os privilégios especiais da intercessão de São José. Primeiro, a intercessão de São José é muito eficaz para nos alcançar a virtude da pureza e alcançar a superação das tentações sensuais. Nesse mundo que a gente vive, em que está tão marcado pela sexualidade depravada, pela sensualidade em todo lugar, como nós precisamos de uma ajuda do céu para sermos puros, castos, para vencermos a sensualidade. Também a intercessão de São José, ela é muito eficaz para conseguir uma ajuda poderosa para escapar do pecado e voltar à amizade com Deus. A gente não pode esquecer que o pecado é pecado não apenas porque existe uma regra, mas porque é algo que realmente destrói, é algo que realmente causa o mal, é algo que nos afasta do caminho da salvação, nos afasta da comunhão com Deus. Pedir a São José, pedir a ajuda de São José, a sua intercessão, ajuda muito para que a gente possa vencer os pecados e crescer na amizade com o nosso Deus. Em terceiro lugar, a devoção a São José é muito eficaz para aumentar o amor e a devoção a Nossa Senhora. Depois de Jesus Cristo, quem mais amou Nossa Senhora sobre essa terra foi São José. Então, se você é devoto de Nossa Senhora, tem o desejo de amar mais Nossa Senhora, peça a intercessão de São José. Também a intercessão de São José é muito eficaz para nos assegurar a graça de uma morte feliz e a proteção contra os demônios nesta hora. O que é uma morte feliz? É uma morte na graça de Deus, porque morrer todos nós vamos. Em sentido humano, é claro que a morte é sempre uma coisa triste, mas falando em sentido espiritual, uma boa morte é quando uma pessoa morre na graça de Deus. Morre sem estar em pecado, morre em comunhão com Deus, porque isso é garantia do céu. E na hora da morte, muitas pessoas podem ser muito tentadas pelo demônio, para que abandonem a fé, para que não arrependam-se dos seus pecados, para que não aceitem se confessar. Então São José é um grande auxílio para nos acompanhar na hora da nossa morte, para que a gente tenha uma boa morte. São José morreu
nos braços de Jesus e de Nossa Senhora. Que morte feliz! Então ele também pode nos alcançar uma morte assim, uma morte na graça de Deus. A intercessão de São José também é muito eficaz para afastar os demônios, afastar as tentações. A gente vai ver mais adiante, um dos títulos de São José é Terror dos Demônios. Como os demônios odeiam Nossa Senhora e não suportam a presença de Nossa Senhora, eles também odeiam São José e não suportam a sua presença. Também a intercessão de São José é muito eficaz para nos alcançar a saúde do corpo e nos ajudar nas dificuldades materiais. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, a gente pode pedir a intercessão e a ajuda de São José. Também a intercessão de São José é muito eficaz para garantir o nascimento de filhos nas famílias. Então, as famílias que desejam ter filhos, que talvez tenham até alguma dificuldade, peçam a intercessão de São José. É uma devoção muito privilegiada, a devoção a São José. São José foi pai de Jesus, esposo da Virgem Maria. Foi um esposo virginal, foi um pai adotivo, mas nem por isso é menos esposo ou menos pai. Com esse amor esponsal e paterno, São José pode nos alcançar muitas graças de Jesus e de Maria. Vamos confiar nisso. Nesse dia de hoje, então, rezemos a ladainha de São José. E para aqueles que quiserem depois aprofundar nessa meditação, ler os privilégios da devoção a São José no livro da consagração. Que São José te acompanhe nesse dia e te ajude a amar mais Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.